Você já ouviu falar sobre os levitas? Já ouviu alguém dizer, eu sou um levita do Senhor? Você já ouviu alguém reclamar dos dízimos e das ofertas? A palavra de Deus traz todas as respostas para as nossas dúvidas. Por isso, antes de dizermos algo ou constrangermos alguém sobre o que acontece dentro das igrejas, o interessante seria buscarmos na palavra de Deus as respostas. Então, hoje eu vou falar sobre levitas e dízimos. Hoje em dia, nós temos muitos cantores gospel. Muitos deles se intitulam levitas. Mas será que são realmente levitas? Em Números, capítulo 18, a partir do verso 21, a palavra de Deus diz: aos filhos de Levi, ou seja, aos levitas originários da tribo de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas, e este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. Então, vamos até aqui. Aqui a palavra de Deus diz que os levitas, aqueles que eram originários da tribo de Levi, tiveram do Senhor receberam do Senhor, vamos dizer assim, uma função. Eles cuidariam da casa do Senhor, da tenda do encontro. Eles seriam responsáveis por tudo que acontecesse dentro do templo. E como eles seriam sustentados se eles não poderiam trabalhar? Eles tinham como função exclusiva cuidar das coisas do Senhor. E por quê? Porque demonstraram fidelidade a Deus. Quando Moisés, Arão, Miriam estavam no deserto com o povo de Israel, eles fizeram um bezerro de ouro. Os únicos que não se envolveram no pecado foram os levitas. Então Deus viu neles um coração puro, um coração obediente e deu a eles a função de cuidarem do templo e não apenas neste período, mas por todas as gerações. É perpétuo esse serviço. Então, não podemos associar aquela pessoa que canta um louvor a um levita, porque tem muita gente aí cantando louvores que não tem responsabilidade nenhuma com as coisas de Deus. Mas aos levitas não. A ordenança é, eles só farão isso, eles só servirão a mim. E servirão de livre e espontânea vontade, porque ninguém é obrigado a fazer nada do que quer, do que não quer, não é? Então Deus deu a eles essa função, eles aceitaram de bom grado, tanto que eles faziam o serviço com excelência, se mostravam fiéis ao Senhor, e não podiam trabalhar, então eles eram sustentados pelos dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas eram dados ao Senhor para o sustento dessas pessoas. Agora veja que interessante, o Senhor nunca permitiu que um levita acumulasse riquezas, nunca permitiu que eles tivessem terras, propriedades, nunca. A herança deles era o próprio Deus. Diferente do que acontece hoje. Mas há uma responsabilidade sobre tudo isso. Deus sabe quem está usando os dízimos para sustentar aqueles que realmente se dedicam ao trabalho sério que é evangelizar, que é cuidar das coisas do Senhor. E Deus sabe quem está desperdiçando os dízimos dados por aquelas pessoas que obedecem a Deus. Deus conhece quem cuida realmente das coisas do Senhor e quem quer cantar louvores para se engrandecer. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus para não ser enganado neste mundo. Muitas vezes nós criticamos as ofertas, os dízimos, muitas vezes nós criticamos quem realmente está lá na casa do Senhor cuidando de suas coisas, mas Deus dá
Hoje de manhã eu falava isso com as minhas irmãs. Deus dá a cada um o seu dom. Mas se nós temos dúvidas sobre algo, que busquemos aqui a resposta. E não em pessoas, e não na internet, que busquemos aqui, porque veja como a palavra é clara. Olha o que ela diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Eles não têm. A herança deles é o Senhor os sustenta. Eles não têm nenhuma propriedade, eles não tiveram nenhum tipo de bens materiais que degustassem e dissessem: olha, isso aqui eu conquistei. Eu tenho uma casa aqui, uma casa na Flórida. Não. O trabalho deles era cuidar das coisas do Senhor. E eles eram sustentados por Deus para isso. Viviam como miseráveis? Não. Mas não acumulavam riquezas para si. Compreendiam que a sua herança era o Senhor. Aqui no verso seguinte, a palavra de Deus diz assim, olha... E veja, o Senhor permite que este povo cuide, por quê? Porque o lugar era tão santo que se os outros, olha, os filhos de Israel não podem se aproximar para que não carreguem sobre si o pecado e sejam mortos. Nós, seres humanos, na nossa imundície, não podemos fazer isso. Se chegássemos perto, morreríamos. Por isso, quando as pessoas tocavam na Arca da Aliança, elas morriam. E só os levitas podiam carregá-la. Porque era santo. E Deus não brinca com isso. Tem muita gente hoje torcendo a palavra, pregando o que quer, cantando o que quer e dizendo que é para o Senhor. Cada um faz o que quiser de sua vida, mas aprenda a buscar aqui a resposta para que você não seja enganado. Veja o que a palavra de Deus diz aqui no verso seguinte, olha. Os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Esses eu dei por herança aos levitas, porque eu disse, vocês não terão nenhuma herança. O Senhor é a sua herança. Eles eram fiéis a Deus, eles se alegravam com isso, eles tinham um coração inclinado para o Senhor. Será que realmente todo mundo que está cantando louvor gospel aí tem um coração inclinado para Deus? Está realmente cuidando das coisas de Deus ou das suas próprias necessidades? A gente não pode romantizar tudo. Ouvir palavras doces e entender que este é o caminho. Não, Jesus não veio para adoçar a vida de ninguém. Ele veio para abrir os nossos olhos e nos apresentar o reino de Deus e nos mostrar o caminho da salvação. E esse caminho não é um caminho largo não, gente, é um caminho estreito. Então só é enganado hoje quem quer, porque a palavra está aqui, disponível. Mesmo em países onde nós não temos a permissão de levar a palavra tem chegado pela misericórdia do Senhor, porque Ele quer dar chance a todos nós. Mas se nós corrermos apenas atrás dos nossos próprios interesses, onde iremos parar? E a gente tem o hábito de colocar sempre a culpa no outro, mas Ele disse que ia acontecer isso, Ele disse que estava na palavra. Você conferiu? É isso, gente. Que Deus abençoe vocês e que o dia seja um dia de bênçãos.